Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estou lançando mais um vídeo curto, tá? E é um vídeo bastante otimista para vocês, tá? Eu acredito pelo estudo escatológico das profecias da Bíblia, tá? De Revelação, do livro de Revelação, do livro de Revelação de João, em hebraico Yohanan, né? Que eles mudaram até os nomes, né? Até os nomes dos personagens bíblicos, né? Dos santos, dos profetas, eles mudaram, tudo. Mudaram. Miriam para Maria, Yohanan para João, Yalcha para Jesus, ou seja, Yaakov para James em inglês e Tiago em português, ou seja, criar uma roupagem, ou seja, quando você traduz de uma língua para outra, geralmente você conserva o nome. No caso da Bíblia, principalmente da King James, houve alteração de não só de nome, né, dos personagens bíblicos, profetas, até mesmo de Deus, né? Eles tiraram o nome de Deus e colocaram o Senhor, né? Essa coisa de Senhor é uma alteração da Bíblia. Então, houve bastante alteração e manipulação das Escrituras, tá? Mas eu queria falar com vocês hoje que, independente de qualquer coisa, tá? Pelo calendário do Criador, pelos eventos da última semana de Daniel, que vai ser os últimos 7 anos antes da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, de Yahshua HaMashiach, o nosso Messias verdadeiro, com o começo da tribulação. A tribulação não começou ainda, mas está muito próximo de começar. O anticristo está muito próximo de ser revelado. E eu diria para vocês, se vocês analisarem, vocês fizerem estudos bíblicos, todas as profecias estão se cumprindo, todas as profecias de Isaías, de Daniel, de João, do Apocalipse, né? De Mateus, do próprio Jesus, que nos colocou algumas coisas que nós somos os fins dos tempos, estão se realizando. Então, assim, não tem como dizer não. Talvez assim, a gente erre por alguns anos, como eu tenho um dos vídeos anteriores, eu coloquei que talvez a tribulação ia começar em 2024, mas na própria Bíblia fala que a gente não sabe, né? Só Deus, nem Jesus, né? Só o nosso Senhor, nosso Deus, né? Adonai, que sabe o que vai acontecer. É como a parábola do casamento judaico, né? A noiva, que é a igreja, né? E o noivo, que é Jesus. Então, só o pai da noiva, que é Deus, que vai saber quando que ele vai liberar, deixar o noivo vir buscar a noiva, que seria o arrebatamento, que eu acredito também que vai acontecer. Eu não sou pré-tribulacionista, mas eu sou, meio tribulacionista, ou seja, no meio, eu acredito que a tribulação, o arrebatamento vai acontecer, mas depois que começar a tribulação, porque a gente tem que passar o que os outros santos e profetas passaram no começo, por todo o período de perseguição aos cristãos depois da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a tribulação está muito perto de acontecer e o anticristo está muito próximo de ser revelado. Eu tenho estudado os possíveis candidatos do anticristo nos últimos anos, desde 2020, e existem alguns candidatos bem fortes. E hoje acho que deve ter uns 2 ou 3. Alguns dizem que ele tem que ser príncipe, outros dizem que ele vai vir do islamismo, mas tem bastante indício, mas eu acho que 2027, 2028, um dos maiores eventos vai ser a manifestação do anticristo. Quando o anticristo começar a se manifestar, vai começar a tribulação, e a tribulação não é para os filhos de Deus, não é para os seguidores de Jesus. A tribulação vai ser para os ímpios, para os iníquos. Então fique tranquilo, fé em Deus que vai dar tudo certo, a gente vai melhorar, daqui a pouco o nosso Senhor Jesus Cristo vai acontecer e vai conhecer o reino milenar, onde todas as guerras, todas as iniquidades, todas as promiscuidades e tudo quanto é ruim desse mundo vai acontecer, porque vai acabar, porque Lúcifer vai ser recolhido, os anjos caídos vão ter que pagar também
no grande julgamento do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o julgamento do trono branco da Bíblia. Então, eu recomendo que vocês estudem bem, façam, não só rezem, mas como façam um estudo bíblico, mas chequem, todas as profecias estão se realizando. Muito rápido, tá? Jesus falou que nos últimos tempos o tempo ia se acelerar entre os apóstolos, né? O tempo se acelerar, porque a tribulação tem que ser curta, porque senão eles destroem o planeta, né? Você percebe que tem toda uma tecnologia destrutiva que vai acabar com a privacidade, vai acabar com a liberdade das pessoas e vai trazer a marca da besta, que isso é um controle também que eles já estão condicionando a gente, tá? Mas otimisticamente eu diria para vocês que Jesus está chegando. Yahshua HaMashiach, o nosso Messias, está chegando em breve, tá? As escrituras estão se cumprindo uma atrás da outra. A revelação dos falsos alienígenas, que são os demônios da Bíblia, tá? Isso já é mencionado também, inclusive no estudo de revelação, né? Existem várias, né, menções desses tipos de seres que não são de outros planetas, são de outras dimensões espirituais, tá? Mas fé em Deus, fé no Criador, que o mundo novo está chegando e toda iniquidade vai ser julgada. Como dizia, né, as escrituras, né, nos fins dos tempos vai ser como nos dias de Noé e nos dias de Ló. As pessoas vão estar bebendo, comendo, viajando, pedindo-se em casamento, e uma coisa ruim é que vai pegar a grande maioria de nós distraídos, né? Como o dilúvio pegou a maioria distraído. Na época de Noé não chovia, não havia necessidade de chuva, né? E todo mundo chamou Noé de louco, porque ele estava construindo um barco que não tinha nem água. E no final das contas todo mundo foi pego de surpresa. Então na Bíblia fala que no final dos tempos iam ser como os dias de Noé. As pessoas iam estar atarefadas no mundo materialístico delas e iam perder a salvação por causa disso. Então não percam a salvação, continuem a fazer estudo bíblico e acreditem em Deus, porque a gente está precisando de Deus. Nosso mundo está totalmente sem Deus. A gente está na carne, no mundo do maligno, corrupção, violência, falsidade, manipulação, ataque, abuso, e isso contra todos, contra mulheres, contra crianças, contra velhos, contra homens também, né? A gente como homem cristão também está sendo atacado, parece que o homem é sempre bandido, e eu acho que tem os dois lados, tem a verdade, existem homens doentios, assim como existem mulheres doentias, mas os ataques contra a criança, mais ou menos, a quantidade de ataque e o desaparecimento de crianças nunca foi tão grande no mundo, no globo. Pesquisem qual a quantidade de desaparecimento de crianças atualmente, né, de ataques contra pessoas idosas, de ataques contra a religião, contra cristãos, principalmente você vê a África, no Oriente Médio, né? Tem lugares que você fala, se você é cristão, você é morto em segundos. E animais também, né? Maltrato de animais, assim, contra gatos, cachorros, assim, a gente está num nível que a gente perdeu a esperança, a gente perdeu, sabe? A gente vive um mundo bizarro, a gente está vivendo uma bizarrice hoje em dia. Todo o materialismo está fazendo a gente mergulhar e isso demonstra que a gente está no final dos tempos, tá? Porque não tem como um mundo assim perdurar mais de 10 anos, porque a gente está no limiar de uma terceira guerra mundial, no limiar de destruição, no limiar de novas ditaduras. A democracia que imperava na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, tudo tá tudo sob controle de ditadores e falsas democracias. Então, rezem e acreditem em Jesus Cristo, porque é a nossa única salvação. Não tem salvação mais para a gente, tá? Então, Deus os abençoe, tá? E que vocês tenham uma ótima semana. Até o próximo vídeo. Agradeço se vocês puderem compartilhar e curtir.